eu brinco com algumas clientes que eu falo que eu tive isso muito na minha vida, assim. Eu tinha sempre um plano B, né? A gente às vezes não se dá conta disso, né? Eu falo assim, comece a observar se você tem sempre um plano B com relação ao relacionamento de casal. Se você tem sempre uma carta na manga, se você tem sempre uma pessoa que você fala assim, nossa, se não der certo aqui, pode dar certo lá, né? Eu andei muitos anos assim, enquanto eu namorava. Não durante o namoro todo em si, mas de épocas em épocas, quando eu começava a me sentir insegura, eu começava a achar. Ou então outra maneira de ter um plano B é achar assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar muito dinheiro, por exemplo, né? Eu tenho que dar conta de me virar sozinha. De alguma maneira eu tenho que sentir que eu vou dar conta sozinha, porque eu já sei que eu não posso confiar. Às vezes não é confiar de traição, às vezes eu não confio que esse homem vai dar conta, que esse homem vai dar conta de prover para minha família, né? Então, no fundo, eu caminho sozinha. Eu caminho sempre trilhando eu construo uma história, uma trajetória pessoal em que eu me programo para ficar sozinha. Eu penso assim, bom, se tudo der errado, eu já tenho tais e tais e tais planos para eu poder seguir sozinha a minha vida ou cuidar dos meus filhos sozinha. Então, no fundo, lá no nosso inconsciente, tem toda uma trajetória, né? Tem toda uma história, tem toda uma construção inconsciente e que eu vou trilhando todo esse caminho para eu poder ficar sozinha. Então, se der errado, eu já sei o que eu faço. Se eu terminar meu relacionamento, eu já sei o que eu faço. Eu tenho plano B, tem uma outra pessoa ali que é interessante, que talvez se interesse por mim, ou tem uma possibilidade de eu vou trabalhar para poder ter o meu dinheiro, porque se eu não puder contar com o meu marido mesmo, eu já sei o que eu posso fazer, né? Eu tô vendo aí algumas mulheres falando verdade, interessante. É interessante, sabe por quê, gente? Porque eu andei nesse caminho, então eu falo isso, falo de mim, tá? Quando eu tô contando essa história, eu tô contando essa história primeiro de mim e depois de acompanhar muitas mulheres nessa trajetória. E é sempre assim, às vezes eu falo sobre o plano B, elas começam a rir e falam assim, é verdade, o plano B sempre existiu na minha vida, de um jeito ou de outro, né? Sempre pensando assim, se der errado eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que construir uma história aqui, porque se der errado eu já tenho que ter uma ligação, então eu já fico muito ligada lá à minha família de origem, à minha mãe, a outras pessoas, para me darem o suporte, porque eu sinto que eu não vou ter esse suporte. Eu não sei, cada um constrói um jeito. E não é certo nem errado, é inconsciente, né? E aí é porque a gente também já está sentindo que aquilo ali que a gente está atraindo vem disso. Então a gente eu falo assim, a gente constrói a nossa narrativa de vida baseado nisso mesmo, né? A gente chama de nosso plano secreto de no fundo ficar sozinha. Então eu já vou construindo uma narrativa. E eu já acho que eu vou ficar sozinha mesmo, eu vou construindo tudo isso pensando em todas as possibilidades, o famoso plano B. Em todas as possibilidades, porque se der errado eu já tenho um monte eu já construí a minha história ainda.